Fala, QR! Hoje nós vamos falar sobre aquele momento que o cliente diz para você que o imóvel está caro. Vou fornecer um script para que você possa utilizar de forma imediata e ter resultados diferentes. Mas só uma coisa eu vou lhe pedir. Aproveita, curte o vídeo, assina o nosso canal caso você ainda não seja assinante e ajude enviando esse vídeo para aquele amigo, para aquele colega, bota lá no grupo do WhatsApp da sua imobiliária, da sua empresa, dos colegas corretores, para ajudar e contribuir com outros profissionais saírem dessa situação. Matheus, é com você, solta a vinheta, somos a Posa. Vamos lá? Primeira coisa, antes de eu passar para você, eu falei script no início, mas aqui dentro da metodologia QR, a gente não utiliza a palavra script. Me fiz uso dessa palavra até para chamar a sua atenção, apesar que eu vou fornecer para você uma estrutura para você aplicar de forma imediata, tá? Mas para a gente existe uma diferença entre script e uma estrutura de texto ou de fala. O script, geralmente, você fica preso a ele, você fica robotizado, né? Você não tem muita possibilidade de variação respeitando o contexto que você vai utilizá-lo. Já a estrutura, essa que eu vou compartilhar com você, leva em consideração uma direção. E você pode, é claro, customizar dentro da realidade que você vai usar, do contexto, do momento do cliente. Então, muita atenção a isso. É a estrutura. É claro que você pode usá-la igual eu estou compartilhando com você, mas respeite sempre o contexto, a jornada que o cliente fez antes de você utilizar essa estrutura de texto, tá? Ou, se você for usar no telefone, essa estrutura de fala. Ou, se for na frente do cliente, essa estrutura de comunicação. Tá bom? Vamos lá. A estrutura é o seguinte, eu vou te dar a estrutura, tá? E depois é importante que você fique comigo até o final para você entender como eu construí e como que na metodologia QR nós estamos tendo resultado com essa estrutura que eu vou compartilhar com você. Nesse exemplo meu aqui, eu vou dizer que o cliente, que você está dentro do imóvel, fazendo a apresentação do imóvel, e o cliente fala para você, esse imóvel está caro. O que você vai fazer? Primeiro, quando ele falar, você precisa respirar, tá? E você precisa dar um tempo entre a fala do cliente e a sua fala agora. É importante que ele perceba que quando você falar, você não está numa forma reativa, você não está numa forma de confrontar, você não está numa forma de fazê-lo perceber, ou fazê-la, né, que a percepção dela ou dele não está correta. Então, é importante esse tempo. A gente observa muitas vezes aí, vou te dar um exemplo. O cliente fala, esse imóvel está caro. Aí o corretor fala bem assim, caro em relação a quê? Não está caro não, esse imóvel está com preço muito bom em relação aos outros. Não, peraí, você precisa conhecer mais o mercado. Não, está caro não, ó. Eu vendi aqui na semana passada uma outra unidade que estava bem mais caro do que essa. Daqui é uma oportunidade. Daqui é... Nessa região aqui, você não vai encontrar um outro imóvel com essas características por esse preço. Então ele começa a confrontar, ele começa a falar de forma imediata com a intenção de fazer a pessoa mudar a sua percepção, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, a pessoa vai falar. Então, agora vou fazer com a pausa, com esse respirar que eu falo. O cliente fala, tá, gostei muito desse apartamento, realmente tá na localização que eu gosto, tem o que eu preciso, mas o preço dele está um pouco fora do que eu queria. Eu achei esse imóvel caro. Você vai ouvir isso que o cliente falou, respirar, respira. Deixa ele, alguns segundos, perceber que você o ouviu, tá? Na metodologia QR é sobre entender e não sobre atender, tá? Vou dar continuidade agora. O cliente falou isso, você vai falar o que depois desses segundos que eu acabei de compartilhar com você? Você vai chamar o cliente pelo nome, vamos botar aqui o nome dele, da pessoa é Giovana. Eu vou falar, Giovana, se eu entendi bem, você acabou de compartilhar comigo que esse imóvel está caro, não é isso? É. Para que você tenha, ou para que você encontre um imóvel que tenha uma percepção diferente dessa que você acabou de compartilhar comigo, o que esse próximo imóvel que eu vou lhe apresentar precisa ter? Porque agora eu estou em busca da verdadeira percepção que ela não disse ainda, essa pessoa não disse ainda, para que eu consiga ampliar o que ela está me dizendo, porque ela só disse até então que o imóvel está caro. Mas se ela não me trouxe a construção desse preço.
E sem essa construção de preço, o que eu falar com ela é a minha percepção daquilo que eu ouvi, e não a realidade da percepção dela daquilo que ela me falou. Isso faz uma tremenda diferença. Porque pense você, partindo do pressuposto que a pessoa diga e segure a sua percepção em relação ao preço desse imóvel, o ganho que você vai ter na próxima visita do imóvel é muito grande. Porque até então você tinha algumas informações, e essas algumas informações que estavam com o cliente, ou que muitas vezes compartilhou com você, não estavam dando clareza para que você pudesse compreender a construção de preço, para que você transite de preço para valor. Porque preço é o que eu pago, valor é aquilo que eu percebo sobre aquilo que eu pago. Tanto é que tem muita coisa que é valor para mim, mas que para você não é. Valor é algo único, é algo singular, é algo que resolve o meu problema. E preço é a troca monetária. Né? Preço a gente fala que é tangível. Quando eu falo 100 mil para você é 100 mil para mim. Valor é como você vai perceber esse investimento de 100 mil e como eu percebo esse investimento de 100 mil. Consegue entender? Tem muita gente, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo que não seja do mercado imobiliário. Tem muita gente que gosta de tênis. Então, a pessoa paga R$ 200 no tênis. Tem outras pessoas que dão valor para a camisa. E quando ouve alguém falando, nossa, pagou R$ 200 no tênis, você é doido, cara. Para que R$ 200 no tênis desse? O cara está rasgando dinheiro. Enquanto para a pessoa, ela paga até 200, até mais em uma camisa, que para ela é valor aquilo, ela gosta daquilo. Então, o valor é o intangível, aquilo que é percebido para mim. E preço é a troca monetária. R$ 200 é R$ 200 para todo mundo. No imóvel é a mesma coisa. Então, muita atenção a esse momento, tá? Não é um momento de desespero, não é um momento de confrontação, não é um momento de argumentar sobre esse imóvel, não é. É um momento de ampliar a perspectiva sobre o que o seu cliente disse. Então, vou trazer novamente essa estrutura de texto, ou de fala, né? No meu caso aqui, eu estou dentro do imóvel. A Giovana trouxe para mim que ela achou esse imóvel caro. Apresentei o imóvel, ela foi muito educada, muito gentil, né? Ou às vezes o cliente é mais ríspido, mais introspectivo, não importa, tá? Essa estrutura serve para qualquer perfil de cliente. A forma como você vai utilizar que vai ser diferente, tá? Mas a estrutura é a mesma. Então a Giovana disse: ah, tá, gostei desse apartamento, mas está muito caro. O proprietário está doido. Eu, hein? Até parece. Eu vi outro dia um imóvel aqui, nessas condições até melhores do que essa, com preço muito melhor. Giovana, se eu entendi bem, você acabou de compartilhar comigo que você achou esse imóvel caro, correto? Inclusive você disse para mim até que você viu outras referências com preços até melhores. É isso mesmo. E se o proprietário está doido, você vai ver, esse imóvel vai ficar bastante tempo à venda aqui ainda. Esse preço que ele está pedindo, esquece. Estou aqui para buscar o imóvel ideal para você. Saindo do lugar de buscar entender essa sua percepção sobre esse imóvel, que já está clara, esse imóvel está caro, você acabou de me dizer, eu quero dar continuidade no meu trabalho junto com você e, conforme eu te falei, me comprometi em encontrar o melhor imóvel que nós temos aqui na região disponível para você. Para que eu mantenha essa minha promessa e que garanta que o próximo imóvel você não vai perceber dessa forma, o que é importante você compartilhar comigo aqui agora? O que o próximo móvel precisa ter, que se você não viu, para que essa sua percepção de preço seja diferente? O que o próximo móvel não pode ter? Já mudei, ó. Não pode ter, eu falei anteriormente, o que o próximo móvel precisa ter. Também posso usar uma outra variável. O que o próximo móvel não pode ter para que a sua percepção em relação a preço seja diferente? Então, perceba que eu tenho aqui algumas variações de fala. E para finalizar, uma coisa que é muito importante, agora vem a explicação dessa estrutura de abordagem. Se você está dentro de um imóvel de X valor, vamos estar que você está dentro de um imóvel de 500 mil, você está dentro de um imóvel de 1 milhão, você está dentro de um imóvel de 200 mil, você está dentro de um lote de 40 mil reais. Você só está dentro daquele lote, naquele preço, porque o seu cliente, em algum momento, ele se cadastrou, ou ele entrou na sua imobiliária, no seu estande, e ele declarou que ele busca um imóvel naquele preço. Então, dinheiro
abre aspas. Ele tem, fecha aspas. Tecnicamente, o valor do preço do imóvel que ele pede é o preço do recurso financeiro que ele está disposto a gastar. E ele pode ter observado esse imóvel e feito um cálculo. Cara, eu tenho esse recurso, ou vou pegar emprestado esse recurso, e para pegar emprestado esse recurso, esse imóvel não pode ter isso, ou eu quero que esse imóvel, para compensar esse dinheiro que eu vou pegar emprestado, seja no banco, seja com um amigo, o parcelamento, vou vender o meu carro, vou botar meu imóvel como parte de pagamento, cara, ele precisa ter isso ou ele precisa ter aquilo. Porque você não vai mostrar um imóvel com um preço totalmente aleatório para o cliente que falou para você, ah, quero ver o imóvel, quero ver o imóvel. Ah, que imóvel? É qualquer imóvel. Você não vai sair para ver qualquer imóvel. Então, entenda que existe uma referência entre o que ele passou para você como indicador em relação àquilo que você está apresentando. Então, é importante você levar isso em consideração, por isso que esse momento de respirar se torna tão importante e de voltar com uma nova pergunta para ampliar a perspectiva da construção do preço que o seu cliente fez, que ele pode estar fazendo alguma associação, alguma ancoragem aqui sobre um outro imóvel que você desconhece, para que ele forneça essa informação para você e com essa informação que até então você não tinha, você consiga direcioná-lo ou direcioná-la para um imóvel para que você consiga neutralizar essa mesma fala no próximo imóvel. Outra coisa que é muito importante você estar atento quando o cliente fala que o imóvel está caro. Preço é a forma mais rápida de descartar alguém. Preço é a forma mais rápida de descartar alguém. Então, fica presente se em algum momento, vamos botar que seja um imóvel de mercado primário, lançamento, tá? Loteamento. Fique atento se não é ausência de credibilidade na construtora, na loteadora, também pode ser uma ausência de credibilidade que o cliente está trazendo para você, como o imóvel está caro, quando na verdade ele não está confiante que vai ser entregue naquele prazo, ele não está confiante muitas vezes se foi imóvel secundário, mercado secundário, imóvel de mercados prontos, que a pessoa vai desocupar o imóvel no tempo que ele precisa para mudar. Então, tem variações que você precisa levar em consideração fora essa fala do seu cliente sobre preço, porque preço sempre é a forma mais rápida e mais simples, mais fácil que todos nós temos para descartar um profissional. Uma outra coisa que é importante você ficar atento também é sobre a sua autoridade perante as informações passadas pelo cliente. Será que quando ele disse para você que esse imóvel está caro, na verdade, ele não está botando em xeque a sua autoridade sobre as informações que você passou ou sobre o comportamento que você teve até aquele momento, e para que ele não compartilhe, para que ele não fale com você, para que você não fique ofendido, ofendida, ele está trazendo uma narrativa de esse imóvel está caro? É uma outra possibilidade. Por isso que é um roteiro, não é um script, porque nós levamos em considerações esses outros elementos do contexto da jornada do cliente até aquele momento que ele disse para você que está caro, que é importante você ficar atento, para que essa fala, o uso dessa estrutura, de fato, seja efetiva e que você consiga caminhar para uma próxima etapa e aí sim levar o seu cliente a neutralizar essa percepção inicial que ele teve, que pode ser, como eu disse, em relação ao preço, você já vai buscar um outro imóvel com aquilo que pode ou com aquilo que não pode ter, leve em consideração a credibilidade da construtora, da loteadora, ou do imóvel para desocupar no tempo. Então, pode existir por trás alguma coisa que está gerando alguma dúvida, que a pessoa está tangibilizando no imóvel está caro. O terceiro, a autoridade sua no que você disse, no que você falou, a autoridade da sua imobiliária, da sua construtora, da sua incorporadora, da sua loteadora. Então, essas possibilidades, essas variáveis devem ser levadas em consideração para que você consiga, de fato, ser efetivo ou ser efetiva ao utilizar essa estrutura dentro do contexto que você vai estar com o seu cliente, onde ele fala para você, esse imóvel está caro. É sobre pessoas. Lembre-se sempre disso. Metodologia QR é sobre pessoas, é sobre análise de comportamento, é sobre construção e projeção de imagem, de ganho. Imóvel é meio, não é fim. A pessoa não está querendo comprar ou locar o imóvel. A venda ou locação nada mais é do que uma forma que ela está associando para resolver um problema. E esse problema vai ser tangibilizado por meio do imóvel. Essa é a metodologia QR. É sobre pessoas, é sobre relação humana. E é por isso que nós estamos aqui em busca de trazer para você um método que permita um processo
para que você possa ter vendas recorrentes, para que você consiga escalar o seu negócio, para que você consiga depender cada vez de menos leads, ter menor desgaste emocional e possa ter vida em abundância, que você possa curtir, ter tempo para viver e não ficar refém de precisar vender para pagar conta, impedindo você muitas vezes de ouvir, ampliar e se conectar com o seu cliente. Eu sou Guilherme Machado, do IQR Educação, e aqui dentro a gente tem um sonho, um motivo, uma força que nos move. É caminhar com você para novas possibilidades e perspectivas sobre aquilo que você faz e, com isso, ir com você para o seu topo, para o seu pódio. Uma excelente, maravilhosa e abençoada semana para você. Depois que você utilizar essa estrutura, vem aqui e compartilha com a gente. Sempre é muito bom ouvir você. Compartilha com a gente o que você pensa, o que você achou, como é que foi a aplicação. Quero te ouvir, tá bom? Nós somos luz. Ilumine. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!